Olá, queridos, graça e paz a todos. Estava aqui no meu devocional em Tiago, queria ler com vocês o capítulo 2, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz veste preciosa, ele disser: senta aqui, num lugar de honra, e disser ao pobre: tu fica aí, em pé, assenta aí debaixo do estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos? É uma pergunta. Diante de um fato, é uma pergunta. E fizeste distinção, e vós mesmo fizestes juízes de maus pensamentos. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Aqui está mostrando a escolha de Deus, a escolha do homem. A escolha do homem é o rico, é o poderoso, é o que tem nome, tem cacife. E a escolha de Deus foi ao contrário, escolheu os pobres para serem ricos e herdeiros do reino. Mas vós mesmo desonrastes o pobre. Verso 6. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Olha que forte. O rico aqui, além de ser honrado por vocês, eles são favorecidos nos seus erros. Não tem tribunal para o rico. Está tendo tribunal só para os pobres, para aqueles que não têm condições financeiras, nome, nada. Esses daí estão sendo punidos de uma forma forte. Será que não existe isso dentro de algumas igrejas, ajuntamentos, como diz o texto? Será que os que têm nome estão sendo honrados com os primeiros lugares? E os que não têm nada estão sendo colocados de canto? E pior, quando erram, a punição é severa com aqueles que são pobres, que não têm nome, que não têm apadrinhamento. E aqueles que são ricos estão ilesos de punição e, pelo contrário, estão favorecidos com honrarias. É de se pensar. Ainda mais nessa época de eleição, né? Nessa época de eleição, tem muitos que nem cristão de verdade são, e quando chegam em alguns ajuntamentos, algumas igrejas, eles têm os primeiros lugares. E aquele crente ali que é pobre, que não tem nome, que não tem condições financeiras, está tantos anos na igreja, né? E não pode ter a honra de sentar num altar. Não pode porque você não é obreiro, né? Você não pode porque você não tem um cargo na igreja. Então, você sentar no altar, você está errado, ok? E alguns políticos que não aparecem um ano inteiro na igreja, às vezes aparece só de 4 em 4 anos, nem serve a Cristo, não tem uma vida, né, uma vida libada, enfim. E quando aparece aos primeiros lugares, usam o púlpito para fazer as suas campanhas, né, as suas promessas. Como fica isso aí? Será que não acontece o que Tiago está dizendo aqui, até nos dias de hoje? É o que ele está falando. O verso 7, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides a Escritura, conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fizeres acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguido
pela lei como transgressores. Ok? Será que o irmãozinho que é pobre, o seu dízimo não passa de 100, 150 reais? Esse irmãozinho às vezes errou, adulterou, fez algum erro grave aí, né? E esse irmãozinho foi punido e às vezes até expulso, né? Da denominação. Será que os grandão, os dirigentes de congregação, de campo, são tratados da mesma forma ou usam panos quentes? Será que eles não fazem isso? Será que eles não pegam o dirigente que cometeu adultério e envia para outra cidade, para outro campo, para que o escândalo não venha sobre toda a igreja? É de se pensar, viu, irmãos? Passei uma pomada aqui, ó. Tá um pouquinho branca aqui a pomada, problema de pele. O que vocês acham, hein? O que vocês acham desse devocional? Será que o que a palavra está falando acontece nos dias de hoje? É transgressor quem faz acepção de pessoa. Não tem crente melhor que o outro dentro da igreja. Não tem. Aquele ditado, né? Como é que é? O pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Não deveria ser assim? Verso 9: Mas se fazer acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Ou seja, não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou segue a palavra ou não segue. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas vocês são muito santarrão, vocês são muito juízes, né? Coloca pesado mesmo, punição pesada, eu vou excluir, eu vou, né? Mas a misericórdia é nada, a misericórdia é só para aqueles que são grandão, né? Que tem nome e tudo mais. Cuidado, viu? Cuidado, porque naquele grande dia, às vezes você vai precisar de muita misericórdia e não vai ter, viu? Porque você foi o cara do juízo. É o que diz Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que julga, será julgado. É por isso que eu prefiro ser o cara da misericórdia, cara. Se quem conhecer minha vida mesmo, mais próximo de mim, sabe que eu procuro sempre ser misericordioso. Porque toda vez que vem aquele instinto de juízo, a pessoa pisou na bola comigo, eu vou. Aí eu lembro e falo, peraí, eu sou falho. Peraí, eu não sou um santo, impecável. Eu tenho as minhas falhas. Mas o pecado dele eu nunca cometi, o meu é um pecadinho. Não tem esse pensamento. Procuro ter misericórdia, porque nós somos falhos. Então fica com essa reflexão, não faça acepção de pessoas. Depois, se puder, você leia novamente Tiago capítulo 2, tá bom? Então aqui um devocional aqui, que eu estava lendo aqui e falou muito comigo. Tá certo? Que Deus abençoe.